A Regina, Edson, aí você já emenda com o seu comentário, ela pergunta o seguinte: o espírito sofre mais que a família? Ou seja, ele tem plena consciência quando preso a um leito, como do exemplo do pai do Douglas? Tem plena consciência, sim, a maioria deles, né? E até onde a gente entende, usando o bom senso, usando os estudos, né? É por um aprendizado. O próprio Douglas citou aqui que ele compreendeu que o pai dele precisava aprender a receber, porque ele era uma pessoa que se doava demais, de repente, era uma pessoa que também tinha um certo orgulho, né? E ele precisava aprender a ser tratado. Não é só o caso do pai do Douglas que ele citou aqui, não. Eu gostaria de citar aquela médica americana, Elizabeth Kübler-Ross, que ela também, eu de novo usando livros não espíritas aqui, mas tudo bem. Legal. Ela, ela foi fundadora da tanatologia, tá? Para quem quiser entender, né? Ela, ao longo de muitos anos, ela foi só entender uma situação que aconteceu com a mãe dela, que a mãe dela também sofreu uma situação semelhante a essa que o Douglas contou, com o pai dele. A mãe da doutora Elizabeth, ela ficou também entrevada numa cama durante muito tempo e ela ficava criticando Deus, ela ficava questionando Deus. Ela falava, como é que pode uma pessoa tão boa, uma pessoa que não pensava em si, só pensava nos outros, como é que pode ela ficar aqui agora totalmente dependente, receber... Quando ela começou a fazer esses questionamentos, ela compreendeu a lei da vida. Falou, peraí, se a minha mãe desencarnasse, né, ou morresse, ela não usa o termo desencarnar na palavra, se a mãe morresse na plena atividade dela, ela teria dificuldades em se aceitar lá no plano espiritual. Então foi preciso que ela passasse por um período de adaptação do seu espírito a uma nova condição dela, de se desapegar, de aprender a receber, né, um pouquinho. Então, a mesma conclusão que o Douglas chegou, a doutora Elizabeth Kübler-Ross também chegou. E aí eu convido para quem quiser ler o livro A Roda da Vida. Ela conta toda a vida dela e ela conta esse caso. Tá? E se depurar muitas vezes de vícios. Isso, né? Isso. Tem um relato também, Cláudio, de um livro do André Luiz, que agora não me recordo qual é, em que há um processo, um caso em que a pessoa está desencarnando no hospital, mas tem uma situação qualquer de mal entendido com a outra, e os espíritos seguram, mantêm, né, através das energias, o espírito ligado ao corpo, o tempo suficiente para que a pessoa chegue no hospital e os dois se vejam lá e se entendam. Antes dele desencarnar. Antes dele desencarnar. Porque seria pior ele desencarnando naquela situação, levando consigo um remorso do que fez, e a pessoa que ficasse sem ter tido tempo de conversar ou de se entenderem, entende? Seria difícil para os dois, o que desencarnou e o que ficou. Então os espíritos dão um jeito de segurar um pouquinho até dar tempo deles se verem. Esse é um relato do André Luiz, eu só não recordo qual é o livro, tá? Mas que eu acho interessante. Hoje é o Dia do Cego, né, que foi criado em 1961. É importante deixar claro, né, que toda a deficiência a gente sempre tem que ver pelo lado positivo, né? Porque tem gente que chora, que fica praguejando, que fica se perguntando o porquê, né? A gente tem as casas André Luiz, por exemplo, aqui em Guarulhos, que muita gente que não vai nas casas André Luiz porque se eu entrar lá eu vou chorar, vou sentir pena. A visão espírita é sempre pelo lado positivo de que o espírito tem que aprender com aquilo. Escolha das provas, de novo, né? Tem que ler esse capítulo aí e entender. O problema nosso, Cláudio, é que na superficialidade do entendimento espírita que se cria, tá todo mundo aqui pagando, tá sofrendo, a pessoa deve ter sido ruim no passado, deve ter usado os olhos de uma maneira errada, agora então tá sofrendo. Tá cego. Não é isso. A Elaine colocou muito bem, a pessoa foi corajosa em aceitar. Ela decidiu isso antes. Por que ela aceitou isso? As razões são dela. Cada um tem o seu mundo, né, interior, as suas necessidades. Então você não pode classificar todos por um. Você não pode pegar a história de um e fazer com que ela vire história de todos, porque cada um tem a sua história. Sim. Eu olho pelo lado positivo. Pelo entendimento espírita que eu tenho, se o espírito decide vir numa situação dessa, nós temos que aplaudir. Nós temos que falar, puxa, esse aí é corajoso.
E como? Tá certo? Tem uns que são bem mesmo. De novo, a limitação, Cláudio, ela é física. Ela não é do espírito. O espírito que está usando um corpo limitado por alguma razão. Um aprendizado qualquer e tal. Ó, lá vai eu de novo citar. Posso citar mais um livro não espírita? É bom, é muito bom. Tem um médico americano chamado Larry Dawson. E ele tem um livro chamado Reencontro com a Alma. Ele é médico, então ele estava operando uma paciente chamada Sarah. E ela teve uma parada cardíaca em plena operação. Tá? Ela teve uma parada cardíaca, então aquele processo todo de reanimação dela e tal. Quando ela volta, Cláudio, ela volta falando coisas que ocorreram no momento ali da operação. A conversa que os médicos estavam tendo, a relação de médicos que estava na antessala, lá no quadro, dos médicos que estavam escalados, né? Escalados, detalhes das cores das paredes e tal, não sei o quê. E um detalhe que nem todo mundo tinha notado, que um dos enfermeiros estava com um par de meia trocado, cores diferentes. Olha só. Bom, isso causou admiração porque, puxa, se era um paciente que entrou em coma naquele momento ali, depois ele volta retendo essas memórias todas, já é uma coisa admirável. Mas sabe qual é o mais admirável ainda? É que a Sarah era cega. Então olha que interessante. Caramba. Ela é cega, porém sai do corpo no momento ali e ela vê. Tem a faculdade. Por isso que eu falei, o espírito, espírito não é defeituoso. É o corpo físico. E qual é a razão? A Elaine estava contando um caso aqui, né, do advogado que ela admira, né, Elaine? Você quer falar pra gente? Aqui de Guarulhos? A gente... nós temos, às vezes, o hábito de reclamar, né? O ser humano reclama muito das suas dificuldades, das suas batalhas diárias e tudo mais. E eu tenho acompanhado um pouco de longe um colega advogado aqui em Guarulhos que tem deficiência visual. E eu o admiro porque a gente advogar, né, conhecer a lei, ler os processos, ler os documentos, analisar contratos, com a visão, né, já não é uma tarefa fácil, né? E para um deficiente, eu imagino o quanto de esforço ele deve fazer, né? Claro que ele desenvolve os mecanismos, hoje tem tanta tecnologia, né, que ajuda os deficientes, né, não só os tem recursos de voz. Recursos, né? de voz, né, então para os auditivos também, os deficientes auditivos, mas é admirável, né, claro. É muito admirável. Então, para você se locomover, você já tem um grande obstáculo hoje, né, e agora você saber todos os artigos, ainda mais no nosso sistema jurídico, né, tanta mudança, tanta legislação no nosso... que a gente tem todos os dias, que a gente não consegue acompanhar as atualizações, né? E aí você ter um colega advogado com essa deficiência é muito admirável, né? Você quer ver uma outra coisa admirável? Diga. Lá no Manuel Bento nós temos 3 cegos fazendo curso. Aí, que bacana. Tem um casal que já está indo para o Mediúnico 2, então vejam quantos anos eles estão estudando, e tem um rapaz que está indo para o Básico 3, e são cegos. Então, a Cata também precisou se adaptar, claro. os alunos que compõem, porque eles não estão tendo aula isolado, eles estão fazendo parte de um grupo, de uma sala de aula. Normal. A sala ou seja, Cláudia, é aprendizado para todo mundo. Foi aprendizado para o Manuel Bento, foi aprendizado para eles, né? Foi aprendizado para os alunos, família, aprendizado para os instrutores. Olha que coisa linda. Bacana isso.